Tonhante? Boa noite. Boa noite ao pessoal do Facebook, boa noite ao pessoal do Instagram. Mais uma live nesta quinta-feira maravilhosa, com muita gratidão a todos que entrarem, a todos que verão depois, que vão assistir depois, né? Então, é muito importante nós estarmos aqui e que eu seja uma contribuição para cada um. Uma contribuição para todos vocês que entrarem nesta live hoje. E qual vai ser o tema da live? O corpo e o DNA. E quanto nós podemos entender e compreender a importância do nosso corpo e do nosso DNA. Então, vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. É com muita gratidão que estamos aqui, nesta noite maravilhosa. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite, Ana Paula, que já está aqui conosco. Né? Quanto nós podemos entender a força que nós temos através do nosso DNA. Boa noite, Alcina. Gratidão por estarem todos vocês aqui presentes nesta noite maravilhosa. Alcina mesmo com os desafios do fuso horário, né? Sempre está aqui conosco, contribuindo e muito. Ana Paula também. Oi, Celinha. Boa noite. Seja bem-vinda hoje nessa live maravilhosa. Essa live é muito importante para todos nós. Por que ela é importante? Porque muitas vezes nós não nos importamos com o nosso corpo, né? E através do nosso corpo que nós estamos neste plano Terra. Foi através deste corpo que o espírito pôde chegar para ter a sua evolução necessária. Oi. Oi, Lucimeire. Seja bem-vinda. Lucimeire vem para o nosso curso no sábado agora, Reiki nível 2. Então, a importância que nós temos que dar para o nosso corpo. Muitas vezes nós só nos importamos com a questão espiritual e deixamos totalmente de olhar para o nosso corpo. Mas isso é narcisismo? Não. Quando você tem o equilíbrio entre a parte espiritual e a parte física, matéria, tudo caminha de uma forma maravilhosamente bem. Quando você só importa com a área espiritual e deixa a área matéria, é muito sério tudo isso. Ela era a avó do coração, mas a avó Luísa dizia uma coisa para todos nós. O suicídio não é só você pegar e dar um tiro no ouvido ou tomar uma dose de veneno. O suicídio também é você não olhar para a questão física, cuidar da matéria. Tá? E não há necessidade de ser narcisista. E é através deste corpo, desta matéria, através do corpo, da matéria nossa,
que se encontra o nosso DNA. Então, cada célula nossa, ela tem micro-organismos e que se chama nosso DNA. Um exemplo claro de DNA são os exames para reconhecimento da paternidade. As provas de paternidade são feitas através do sangue e outros exames muito minuciosos que vão definir o DNA dessa criança, se ela é filha do Antônio, do João ou da Maria. Né? Haver o reconhecimento de seus pais. Através do DNA, o direito criminal, os peritos da polícia especializada conseguem levantar, inclusive, os prováveis assassinos ou mesmo os ladrões, né? Através do quê? Das impressões digitais. Provado cientificamente que mesmo os gêmeos univitelinos não têm o mesmo DNA, não têm as mesmas impressões digitais. É importante também olharmos para uma outra questão, inclusive social. Ou seja, antes eu vou falar um pouquinho da teoria do Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake foi meu professor no Transcamp da Alemanha, da Real Ciência, em 2019. É um biólogo, especialista, professor de Harvard, com vários títulos de doutor, mestre, doutor. E, através dele, foi que Bert Helly conseguiu entender e compreender que o que ele fazia nas constelações familiares era acessar os campos morfogenéticos. E aquilo lá era física quântica. Quem realmente teve a iniciativa de criar a questão da física quântica, dos campos morfogenéticos dentro da física quântica, sair com a teoria dos campos morfogenéticos. Este ano de 2013, o Rupert Sheldrake foi considerado um dos maiores, com prêmios e tudo mais, biólogos, estudioso, pesquisador, palestrante, cientista, e ele traz, e a sua tese dos campos morfogenéticos está afetando outras ciências, espalhando pelo mundo todo esse conhecimento e essa experiência. Ele faz provas fenomenais. Uma delas é do 100º macaco, que conseguiu lavar as batatas, e do outro lado do mundo, um grupo de macacos também teve a mesma atitude. Através de experiências, de observações, ele consegue detectar que os nossos cães e os nossos gatinhos reconhecem a quilômetros a chegada do seu cuidador, do seu dono, né? E por que nós falamos dessa questão do campo morfogenético, nesse reconhecimento do DNA
do corpo e DNA. Aí que está a grande sacada. Quando ele fala de campos morfogenéticos, ele fala de um grupo de pessoas que tem a mesma identidade, que todo conhecimento de um passa para os outros, todo processo energético de um pode atingir a todo, e aí entra o quê? A nossa árvore genealógica. Aí entra a nossa árvore genealógica. Ou seja, como filha de italiano, sei falar com a mão também, né? Nós temos o nosso grupo familiar. Eu, papai, mamãe, meu irmão. Através deste grupo familiar, nós temos todo um outro grupo que compõe esse sistema. Eu faço parte de todo um sistema, não só do meu pai, da minha mãe, mas através dessa árvore genealógica, se nós formos montar essa árvore, ela é muito bonita, é muito importante. Tem uma das lives nossas aqui, que está no canal do YouTube, se fizer sentido para vocês, pode acessar. Ela foi feita, o Bruno Guimarães e eu, quando ele veio falar do seu... onde ele conseguiu a nacionalidade portuguesa, quando estava querendo a nacionalidade espanhola, mas ele conseguiu a nacionalidade portuguesa. E ele conseguiu através do quê? Através desta árvore genealógica, aonde há uma localização de todos os nossos descendentes. Então, os tios, os primos, primo em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e todo este emaranhado que nós temos. Este emaranhado todo, Bert Helling, e em especial o Rupt Sheldrake, traz a questão dos campos morfogenéticos. Ou seja, nós trazemos em nossas células o DNA de todas essas pessoas. Nós trazemos o DNA de toda essa ancestralidade. Tá? E todas essas informações, elas ficam pairando, o que eles chamam de a grande alma, campo, né? E, além do que, no nosso corpo. Então, tudo isso vem direto para o nosso corpo. O coletivo faz a diferença para nós? Sim. O coletivo faz uma grande diferença para nós. De que forma esse coletivo faz uma diferença no nosso DNA? Eu vou trazer para vocês um exemplo claro, até um exemplo científico, né? Oi, Márcia, seja bem-vinda, que felicidade te ver por aqui. Gratidão imensa. Como é bom ver esse pessoal todo. Oi, Ruth, seja bem-vinda. Gratidão. E o pessoal do Instagram também, tá? Minha gratidão é muito grande a todos vocês que nos acompanham. Um exemplo claro são irmãos gêmeos, em que um é criado por uma família e outro que é abastada, trata ele com carinho, ele tem toda a atenção, tem o conforto necessário, não sei dizer, especificar realmente para vocês que seria este controle todo, mas enfim, né? Ele tem todo um trato, vamos chamar de um trato VIP, tá? O outro vai para uma família que não tem a mesma condição, que em algum momento pode
até proporcionar alguns... Seria castigo, né? Mas lhe impor algumas dificuldades físicas, agressões e tudo mais, e muitos utilizam, inclusive, para angariar dinheiro realmente. Então, ambos irmãos gêmeos, e cada um tem uma condição de vida, teve uma educação, teve uma formação. Todas essas informações que ambos recebem, mesmo o que está aqui numa situação abastada e o que está aqui numa situação não tão, essas informações do coletivo vêm para onde? Para as suas células. E aí começa as redes neurais, as informações pelo corpo, as questões emocionais, as questões neurológicas, os sentimentos, as emoções. Então, vocês percebem que esse DNA pode ser alterado. Não há uma necessidade. Isso é prova científica, gente. Eu trago para vocês hoje essa informação de uma forma científica, tá? Todas as informações que eu trago nas lives de quinta-feira são minuciosamente estudadas por mim, muitas vezes a Ana compartilha junto, então há uma grande discussão, ou seja, troca de ideias através de livros, de informações precisas que a gente traz para vocês. Então, o DNA faz parte, é importante, sim. Olhamos para o campo mórfico genético, excelente, a nossa árvore genealógica. Mas deixamos claro que o coletivo pode alterar essas células do nosso DNA. E através dessas informações do coletivo, da forma de 0 a 6 anos, principalmente, em que fomos educados, tratados, desenvolvemos, é que se torna o adulto que somos hoje. É muito sério quando você conversa com alguém e lhe pergunta como foi a sua experiência de 0 a 6 anos. Você ouvir de alguém que diz assim, de 0 a 6 anos, de 0 a 7 anos, a minha vida é um mata-borrão, é seríssimo. Eu não consigo lembrar nada da minha vida de 0 a 6 anos. O que constituiu, o que hoje você traz dentro de si que formou esta base para o adulto que somos hoje? A importância, a grande importância do nosso DNA, das nossas histórias, da forma com que fomos criados, educados, tratados de 0 a 6 anos. O que nesse período nós observamos? O que o nosso corpo assimilou? Quais são as janelas lights que nós criamos? E quais são as janelas Kirlis que nós criamos no nosso cérebro? O que realmente está sendo constituído e criado dentro dessas células aqui? Qual a história que cada uma vem contando? Por trás de todos nós tem uma linda história.
Por trás de todos nós tem uma grande história. E qual é a história realmente que está escrita em cada célula nossa? Numa das aulas do Joel Aleixo, eu devo trazer, inclusive, no sábado agora, a Lucimire está aqui, para as meninas, uma explicação muito profunda dele, através dos nossos chakras, pontos de força, os 7 chakras. E aí entra o nosso DNA. Cada chakra nosso, que são vórtices de força e de energia, se encontra o quê? Os 4 elementos da natureza: fogo, terra, água e ar. Se em cada ponto de energia nosso, cada chakra tem os 4 elementos, vocês já imaginam a história que tem em cada célula nossa, que eles levam, inclusive, a física para o tal do genoma, que são filetes onde estão escritas todas as nossas histórias dentro de nossa célula. Então, a gente tem alguns fatores que determinam cada ser humano, né? Eu gosto de colocar também para vocês algo que eu acho muito profundo, né? Por exemplo, se nós olharmos para as nossas mãos, nós temos os 5 dedos. Eles saem de um membro aqui, que é o nosso braço. Quando você olha para ambas as mãos, elas são totalmente, os dedos são totalmente diferentes, e cada um conta uma história. Isso só se você colocar para uma mão. E quando nós olhamos para o nosso corpo todo, quais são as histórias que vêm aí? Você que está aqui, com 20 anos, com 30 anos, com 50 anos, quais são as histórias que compõem o seu DNA hoje? O que está dentro de você? As suas experiências, a sua vivência, os seus conhecimentos, a sua autoestima, como que está? O que compõe todo este corpo maravilhoso que cada um de vocês tem? E ele é um corpo maravilhoso, seja da forma com que é. Todos vocês. Porque através dele, a gordinha, a magrinha, mais ou menos, a alta, a baixa, a branca, a preta, a brasileira pura, que não existe no meu modo de ver, porque o único puro realmente é o índio, nós somos descendentes dele. Então, o que compõe realmente o nosso corpo? O que compõe o nosso DNA? Não é só a nossa árvore genealógica. Não é só a nossa história de papai e mamãe. É toda uma história que, segundo as pesquisas, é 4.096 pessoas, mas eu tenho quase certeza, ou melhor, isso foi provado no campo das constelações aqui, que não é só esse número de pessoas. Não é só 4.096 pessoas. É muito mais que compõe essa árvore genealógica. É muito mais dentro desse campo morfogenético. É por isso que a teoria do Rupert Sheldrake é muito importante. É por esse motivo que agora, em 2013, ele foi agraciado com todos os títulos
que vocês possam imaginar. É por esse motivo que os campos morfogenéticos, teoria criada por ele, hoje abraça praticamente todas as ciências. Mas não abraça o direito. Não, não é verdade. Abraça a área do direito. Tanto é que abraça a área do direito, que nós temos as constelações sistêmicas dentro do judiciário e com resoluções de praticamente 100%, né? Eu nunca gosto de dar o 100%, mas pelo menos 99%. Ela está dentro da onde? Da área educacional, através da pedagogia sistêmica. Ela está hoje dentro da medicina, onde grupos de médicos, com a graça de Deus, estão reconhecendo não só a questão do DNA simples, mas a questão muito mais séria e mais profunda, através do DNA de toda uma ancestralidade, e sem a necessidade alguma de repetir o padrão, onde eu tive a felicidade de tomar conhecimento, a semana passada, de uma jovem de 11 anos, por recomendação médica, está fazendo pilates para fortalecer os seus ossos, fortalecer sua musculatura, e não haver necessidade de repetir padrões de uma ancestralidade tão próxima, né? Este reconhecimento, esse trabalho de todas as áreas, é a repercussão do quê? Do trabalho do Rupert Sheldrake. Trabalho sério, profundo, de muita pesquisa, de muito estudo, que ele traz para todos nós, né? E que eu tive a felicidade de ter aula com ele em 2019, entendendo e compreendendo esse corpo humano. Eu vou dar uma paradinha para dar uma lida aqui numa pergunta. Uma colocação aqui, bonita da Alcina. Sim, sim. Muitas histórias que me fizeram perder o amor próprio. Só que hoje escolho fazer outras histórias que me fazem ter amor próprio. Sim. Você percebe que tudo isso... Oi, Rosalina, linda. Deus te abençoe muito, tá? E você sabe por que eu estou dizendo isso, Rosalina? Você é uma mulher de força, uma mulher de coragem, uma mulher vibrante. E todos os percalços servem para nos levar ao mais. Exatamente isso, Alcina. Ou seja, você teve histórias, foi o que eu disse logo no início da live, histórias que fazem parte das suas células, do seu DNA, que realmente se encontram no seu corpo. Com o passar do tempo, você foi através do autoconhecimento, através da lapidação constante, do crescimento e evolução constante que você faz, essa busca incessante por cada vez mais se lapidar, se conhecer, que isso é importantíssimo, você faz o quê? Essa mudança desse DNA. Ou seja, você coloca novas histórias dentro desse DNA. Essas histórias e essa transformação desse DNA, ele vai direto para o corpo. O nosso cérebro entende, porque aqui nós temos as nossas redes neurais, nosso trabalho todo dentro do nosso cérebro, tá? E todas essas informações obtidas dentro do nosso cérebro, elas vão realmente para onde? Para o nosso corpo. Nosso corpo que vai processar tudo isso, todas essas informações, e você faz o quê?
uma mudança com o autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento, gente, não é história. Autoconhecimento não é uma bobagem. O autoconhecimento não é gastar dinheiro com terapeuta. Não. O autoconhecimento, ele é tão importante que ele vira a chave da nossa vida. Ele realmente faz essa virada de chave. É aí que a Alcina fez essa virada de chave. Ou seja, através do autoconhecimento, eu mudo essas células. Eu me transformo. Eu faço lapidações. Eu crio novas redes neurais aqui, novos campos de informação. Esses campos de informações que se encontram aqui, ele vai direto para onde? Para o nosso corpo. Ah, então eu vou mudar o DNA do meu pai? Não. Você vai fazer diferente. Com as novas informações que você tem, você faz diferente. É simples assim. Seu Luiz, gratidão por estar aqui. Que bom. Temos um menino aqui, junto com as meninas lindas. Isso é muito importante. Né? Então, precisamos olhar, ver, analisar com profundidade esta questão toda nossa do DNA. Né? E nós repetimos, né? As histórias vão para o nosso corpo. Um dos pontos importantes também de analisar, e isso eu fiz essa análise comigo e tenho feito um estudo muito grande, são pessoas que têm uma certa curvatura na costa, e que nós chamamos de escoliose. Quando nós vamos para alguns exercícios sistêmicos, nem essa questão da escoliose, e é esse o trabalho que eu estou fazendo comigo, olha que importante isso, de não me permitir fazer essa curvatura a nível de costa. A equilibrar, melhorar, fortalecer cada vez mais. Porque todo esse processo de DNA, em algum momento, eu entendi que eu deveria trazer todo mundo dentro da minha costa. Mas isso é inconsciente, não que as pessoas pedissem. Elas não estavam nem um pouco se importando com essa situação. Era simplesmente o meu ego, o meu ponto de vista, para honrar toda uma ancestralidade. Quando você começa a trabalhar, a se autoconhecer, você procura sempre uma forma mais altiva, uma forma mais, vamos dizer, até elegante, né? De olhar para o mundo e agradecer. E todas as informações deste campo que eu trago no meu DNA, eu olho com amorosidade. É isso que vocês, se fizer sentido, podem fazer. Olhar para toda essa ancestralidade de uma forma amorosa e que esse corpo não precisa reproduzir, sem necessidade do seu corpo, reproduzir algo disfuncional que não foi nada importante de uma ancestralidade. Olhar para os campos morfogenéticos e respeitar todos eles, né? E não permitir que o coletivo interfira de uma forma pontual nas suas células, deixando com o coletivo que é dele.
deixando com cada ser, com cada pessoa, a sua história. Aí você vem e diz para mim, mas isso é egoísmo? Não. Isso é auto-amor, auto-respeito. Você contribui? Sim. Eu sou um exemplo vivo do quanto eu já contribuí e contribuo com cada ser humano. Independente de pagamento ou não. Independente dessa troca financeira. Muitos sabem disso. Mas eu não preciso me conectar com a dor e o sofrimento e trazer para o meu corpo. Senão eu também não dou conta. Senão eu também não dou conta. E não dou conta de quem? Não dou conta de mim mesmo. Não é do outro. Não dou conta de mim. Olha quem está aqui hoje. Olha que legal. Em um exercício sistêmico feito em uma das constelações, percebi quanto meu corpo começou a mudar. Ou seja, estou assumindo a força da minha ancestralidade. Sim. Gente, para quem não conhece a Daniela, hoje eu fico feliz porque ela se manifestou. Provavelmente sempre fica quietinha aí, né? Como ela faz. A importância desse autoconhecimento. Um outro exemplo vivo é a Dani, inclusive na questão de mudança física, né? Não só a questão de comportamental, mental, sentimental, mas muito mais também na questão física. Por quê? Então, o autoconhecimento me transforma fisicamente? Sim, lógico que transforma. E como? Por quê? Porque quando eu me autoconheço, quando eu sei os meus desafios, quando trabalho os meus desafios, quando eu honro minha ancestralidade, eu não preciso, sem necessidade, eu escolho fazer diferente. Quando nós escolhemos fazer diferente, até o nosso corpo muda. Deixa eu trazer algo para vocês que é muito importante. Vários que estão aqui já tiveram as bisas, as vovós e até as mamães, pessoas que para ser vovó tinha que ter atitudes X, um corpo Y, isso é casa de vó, isso é casa de mãe, a mãe tem que ter este comportamento, tem que ter essa questão física, não pode ser uma pessoa elegante, uma pessoa que se cuida. Nossa, a vovó... Hoje, quando nós olhamos para as nossas mamães e as nossas avós, o pessoal aqui, que tem, acho que numa faixa mais ou menos de uns 50 anos, pode perceber, de 40, de 30, 35, pode perceber com tranquilidade o quanto as mamães hoje são mais modernas, procuram se autoconhecer, procuram se cuidar mais, olhar com mais amorosidade, ter uma autoestima elevada, uma estima elevada. São pessoas que procuram informações pontuais, informações adequadas. E, em hipótese alguma, deixam de ser essas lindas mamães e vovós que são. Então,
aí nós vamos percebendo gradativamente que este autoconhecimento, quando nós fazemos diferente, aí entra o grande ensinamento de Beth Hellinger. Quando uma mulher se cura, ela olha para si própria com amor, ela faz uma cura de toda a sua ancestralidade e dos descendentes, dos próximos que virão. E neste contexto todo, entra o quê? As informações, os estudos de Rupert Sheldrake, quando ele traz para nós os campos morfogenéticos, as mudanças das nossas células, as transformações que as nossas células têm, né, ao longo do tempo, o que nós permitimos que chegue a nós e o que nós permitimos que fique fora deste campo, o que nós permitimos que atue diretamente em nós, o que nós permitimos que fique fora. Isto não me pertence, então fica no seu lugar. Isto me pertence, eu posso fazer melhor, eu posso fazer diferente. Isto aqui não é meu, isto aqui é meu. Com isto eu sigo, com isso eu deixo para cada um. É simples assim. É exatamente essa fala da Daniela Ferraz. Gente, eu fico tão feliz quando vocês fazem comentário. Né? E principalmente quando a pergunta é, né, Dani? Isso é seu? Como pode fazer diferente? O que pode agregar nesse DNA? O que não importa agregar nesse DNA? Né? Então, o nosso DNA é, na realidade, a nossa identidade. E quando nós vamos olhar para toda essa evolução que está ocorrendo dentro do nosso plano Terra, nós entendemos e compreendemos que nós somos cristais de luz. Todos nós somos pontos de luz. Mas, mesmo o criminoso, sim. O que o levou a tal atitude? Mesmo os drogaditos, sim. Ele é um fractal de luz que não se descobriu ainda. Ambos são fractais de luz que não se descobriram ainda. Razão do quê? O autoconhecimento é importante. O que afetou essas células para que isto ocorresse? Nossa, Meire, mas isso é impossível. Porque naquela família são 5 irmãos. Só um que tem esse, diria, comportamento, mas essas escolhas, tá? Só esse que tem essas escolhas. Você já olhou a quem, na alma, ele está honrando? Você já olhou para essa árvore genealógica? Que, através de todo o conhecimento dos campos morfogenéticos, traz informações de todos os lados? E o que esse ser aqui está reproduzindo na alma? Será que com o autoconhecimento ele não viraria essa chave, como a gente diz em coaching? E como a gente traz em barras de Axis, entenderia e compreenderia que ele tem infinitas possibilidades e que ele é um ser infinito e que pode fazer diferente? Todos os depoimentos, todos os questionamentos que nós temos aqui, vocês trazem essas informações. Muito pontual da Alcina, muito pontual da Daniela, muito pontual de todos vocês que estão aqui. E acho que não tem comentário nenhum no Instagram, né, Ana?
No Instagram não tem nenhum. E até eu gosto quando tem os comentários aqui no Face, porque eu posso levar para a tela e fica mais visível para mim também responder. Senão, a Aninha tem que dobrar o trabalho. Tá bom, meus amores? Gostaria de saber se todos entenderam e compreenderam, se dúvidas existem. Estou aqui para responder todas as perguntas. Fiquem à vontade. Não é uma live que está na moda agora de perguntas e respostas, mas eu respondo tudo o que for preciso, tá? Vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem todos os questionamentos. E se não houver questionamentos, nós encerramos essa live com muito amor. Gratidão desde já a todos vocês que estão aqui. Rosalina está lá no Rio de Janeiro, seu Luiz está em Sorocaba, Alcina em Portugal, a Daniela por aqui, a Ana, né? Todos vocês que se encontram aqui, pessoas maravilhosas. Deixa eu ir lendo aqui, né? Não deixar ninguém de fora, agradecer, né? A Rodrigues, a Vanessa do Jornal da Cidade, a Márcia Saponga, a Ruth Jauí, a Luciene Gils, que vai estar aqui conosco sábado, o dia todo, no nível 2, vai amar o nível 2 de Reiki, a Celinha do Coração, a todos vocês, ao pessoal do Facebook, do Instagram, quanta gratidão, né? Por tudo que vocês contribuem, porque vocês são uma contribuição também. Então, aí nós entramos numa lei das leis sistêmicas, que é o equilíbrio, né? E é muito bom. Meus amores, nós estamos encerrando essa live com muita gratidão. E que possamos só trazer coisas maravilhosas para o nosso DNA. E para uma última informação a vocês, mas eu vou pedir a que cada um faça uma pesquisa, tá? Se isso fizer sentido. Nós estamos com uma ressonância Schumann, ou seja, um flash solares, chegou a 72 na sexta-feira. Então, ela está uma variação muito grande. Tem pessoas que estão sentindo cansaço exagerado, tontura, dores pelo corpo. Mas não se assustem. Dê o tempinho que vocês necessitam para o seu corpo. Seu corpo é extremamente importante. Respeitem o seu corpo, tá? Amem vocês, acima de tudo. E que nós estamos saindo do carbono para realmente o cristal. E vamos só agradecer a Deus, a que você acredita, a oportunidade de estar aqui neste momento no plano Terra, participando de todo esse processo de evolução. Muitos dizem para mim, nossa, mas o ano está passando muito rápido. Sim, ele vai passar mais rápido ainda. E a gente vai vivendo e trabalhando e se autoconhecendo cada vez mais, tá? Eu fico muito feliz, né? Deixa eu ler só aqui a Alcina. Linda. Que bom. Que lindo, né, Alcina? É isso mesmo. Você está mudando totalmente, né? Preparando o futuro, preparando o amanhã. E tem uma grande frase, né? Você é hoje o que construiu ontem e será amanhã o que estiver construindo hoje. E assim eu encerro essa live com muito amor a vocês. Beijo nesse lindo coração. Gratidão imensa. E até daqui 15 dias, numa live de quinta-feira,
ou até terça-feira no envio de Reiki à distância às 18 horas. As meninas que vêm para o curso de Reiki sábado, meu grande abraço, estaremos todos juntos. Seu Luiz, qualquer hora a gente se encontra por aí. Saudades de todos e um beijo na alma de cada um. Gratidão, gente, gratidão, gratidão e gratidão.